O milagre que mudou a vida de Renato, quando a fé venceu o desespero. Renato sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo em São Paulo, mas a vida não tinha sido fácil. Após a separação da esposa, ele ficou com a guarda da filha de 9 anos, Sofia, e a responsabilidade pesava em seus ombros. O aluguel atrasado, as contas se acumulando e a saúde da mãe, Dona Maria, que sofria de diabetes e problemas cardíacos, o deixavam à beira de um colapso. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, Renato chegou em casa e encontrou a mãe caída no chão, desmaiada. O coração batia descompassado, e o medo tomou conta dele. No hospital, os médicos foram diretos: Dona Maria tinha sofrido um infarto e precisava de uma cirurgia de emergência. O custo? Mais de R$ 30.000, um valor impossível para Renato, que mal conseguia pagar as despesas básicas. Senhor, o que eu vou fazer? Ele chorou, segurando a mão frágil da mãe, enquanto os aparelhos bipavam sem parar. Foi então que uma enfermeira, percebendo seu desespero, se aproximou. Meu irmão, você já tentou buscar ajuda na Igreja Universal? Lá, Deus opera milagres todos os dias. Eu mesma já vi pessoas saírem de cadeiras de rodas, dívidas serem pagas do nada, doenças serem curadas. Não custa tentar, disse ela, com um olhar cheio de fé. Renato, que nunca tinha sido muito religioso, sentia que não tinha mais para onde correr. No dia seguinte, com o coração apertado, ele entrou pela primeira vez em um templo da Universal, na zona leste de São Paulo. O impacto foi imediato. O lugar estava cheio de pessoas orando com fervor, mãos levantadas, vozes clamando por milagres. No altar, o pastor falava com uma autoridade que Renato nunca tinha visto: Deus não desiste de você. Ele é o Deus do impossível. As palavras ecoaram em sua alma como um chamado. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, Renato, com lágrimas nos olhos, foi até a frente. Pastor, minha mãe está entre a vida e a morte. Eu não tenho dinheiro para a cirurgia, e sem ela, ela não sobrevive. Por favor, ore por nós, suplicou, ajoelhando-se. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma unção que fez Renato tremer. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença, toda obra do inimigo contra a vida de Dona Maria. Deus é o médico dos médicos, e Ele vai operar esse milagre. A corrente de oração se formou ao seu redor, pessoas que nem conhecia estendiam as mãos e clamavam junto. Renato sentiu algo diferente percorrer seu corpo, era como se uma paz inexplicável o invadira, mesmo no meio da tempestade. Naquele mesmo dia, o pastor o convidou para participar da Fogueira Santa de Israel, uma campanha poderosa de libertação e milagres. Deus vai te surpreender, mas você precisa dar um passo de fé. Traga sua oferta, mesmo que seja pouco, como semente para o milagre, disse o pastor. Renato, que só tinha R$ 50 no bolso, os últimos reais que lhe restavam, os colocou no envelope de ofertas com lágrimas. Deus, eu não tenho mais nada, mas entrego isso a ti. Por favor, salva minha mãe, sussurrou. Naquela noite, durante a vigília de oração, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto o pastor ungido orava sobre os enfermos, Renato recebeu uma ligação do hospital. Era o médico, com uma voz que ele nunca esqueceria: Senhor Renato, não sabemos como, mas a condição da sua mãe melhorou drasticamente. Os exames mostram que a artéria que estava entupida se desobstruiu sozinha. Ela não precisa mais da cirurgia. Renato caiu de joelhos no meio do templo, chorando sem parar. É um milagre. Um milagre, gritava, enquanto irmãos o abraçavam, louvando a Deus. Mas Deus não parou por aí. 2 dias depois, um passageiro que Renato havia levado meses antes o procurou. Lembra de mim? Você me ajudou quando meu carro quebrou e não cobrou nada. Pois é, Deus me abençoou, e hoje eu quero te abençoar também. O homem lhe entregou um envelope com R$ 15.000, o suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar para um novo começo. Renato não teve dúvidas, aquilo era a mão de Deus agindo em sua vida. Dona Maria teve alta, completamente recuperada, e os médicos não tinham explicação. Isso não é medicina, isso é milagre, disse um deles. Renato, agora, não faltava nenhum culto.
Ele se tornou um cooperador fiel, participava das correntes de oração, levava o óleo ungido para casa e testificava no altar sobre o poder de Deus. Eu aprendi que, quando a gente acha que está no fundo do poço, é ali que Deus mostra que Ele é maior. A Universal me ensinou que fé não é só acreditar, é agir, é entregar, é confiar mesmo quando tudo parece perdido, dizia ele, emocionado, enquanto Sofia, sua filha, sorria ao seu lado. Hoje, Renato tem um pequeno negócio de transporte escolar, Dona Maria ajuda a cuidar da neta, e a família vive em paz. Toda semana, eles estão no templo, agradecendo. Se você está lendo isso e acha que não tem mais jeito, vá até a Universal. Lá, você vai encontrar pastores que oram com poder, irmãos que te abraçam sem te conhecer, e um Deus que faz o impossível. O meu milagre começou quando eu decidi crer, finaliza Renato, com os olhos brilhando de gratidão. Lições que ficam. 1. Deus usa a igreja para operar milagres, a Universal é um lugar onde a fé se torna realidade. Não é religião, é relacionamento com um Deus vivo. 2. A oferta é uma semente para o milagre, Renato deu o pouco que tinha, e Deus multiplicou de forma sobrenatural. 3. A oração de libertação quebra cadeias, o poder da unção do pastor e da corrente de oração mudaram o destino de Dona Maria. 4. Testemunhar fortalece a fé de outros, ao contar sua história, Renato se tornou um instrumento de Deus para encorajar quem ainda duvida. Se você está passando por uma batalha, não desista. Assim como Renato, você pode experimentar o milagre que vai mudar sua história. Deus está esperando por você na Igreja Universal. No domingo seguinte, Renato chegou cedo à Igreja Universal, o coração pulsando de expectativa. Dessa vez, não vinha só por si mesmo, mas com um propósito maior, trazer sua irmã mais nova, Juliana, que há anos lutava contra uma depressão profunda. Ela mal saía de casa, os remédios já não faziam efeito, e os médicos haviam dito que seu caso era crônico. Mas Renato, agora com a fé renovada, não aceitava aquela palavra como sentença. Se Deus mudou a minha vida e a da minha mãe, Ele pode fazer o mesmo por ela, repetia para si mesmo enquanto aguardava o início do culto. Juliana entrou arrastando os pés, os olhos baixos, como se carregasse um peso invisível nas costas. Sentou-se no banco do fundo, cruzando os braços, como se quisesse se proteger do mundo. Renato, ao seu lado, segurou sua mão com firmeza e sussurrou: "Confie em mim, mana. Hoje tudo vai mudar." Ela apenas balançou a cabeça, sem forças nem para discutir. O culto começou com louvores vibrantes, e aos poucos, Juliana foi sentindo algo diferente no ar. Não era só a música, nem as palavras do pastor, era uma presença que ela não conseguia explicar. Quando o pastor anunciou que iria fazer uma corrente de oração especial pelos que estavam com o coração quebrado, Renato levantou a mão de Juliana, mesmo ela resistindo. "Não tenho mais fé, Renato." "Já tentei de tudo," ela murmurou, mas ele não desistiu. "Não é a sua fé que vai curá-la. É a fé de Jesus," respondeu, com uma convicção que ela nunca tinha visto nele antes. O pastor se aproximou, impôs as mãos sobre a cabeça de Juliana e começou a orar com autoridade. "Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de depressão, todo espírito de morte que tem roubado a alegria dessa filha de Deus. Sai agora, em nome do Senhor." Juliana sentiu algo estranho, como se uma corrente se rompesse dentro dela. De repente, uma dor aguda no peito a fez dobrar-se para frente, e ela começou a chorar, não de tristeza, mas como se algo muito pesado estivesse saindo. O pastor continuou orando, e a cada palavra, Juliana sentia mais leve. Até que, de repente, ela levantou a cabeça, respirou fundo e olhou ao redor, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez em anos. Os olhos, antes opacos, agora brilhavam. Ela se levantou sozinha, sem a ajuda de Renato, e começou a louvar a Deus com as mãos erguidas. "Eu estou livre. Eu sinto que estou livre," gritava entre lágrimas. A igreja inteira explodiu em aplausos e glórias a Deus. Renato, emocionado, abraçou a irmã com força, agradecendo ao Senhor por mais um milagre. Na semana seguinte, Juliana voltou à igreja, mas dessa vez não foi arrastada, veio correndo. Trouxe consigo sua melhor amiga, Vanessa, que há anos sofria com um problema nas pernas e já havia sido avisada pelos médicos que nunca mais andaria sem muletas. "Se Deus curou minha depressão, que eles diziam ser impossível, Ele pode curar suas pernas também," disse Juliana, cheia de uma fé que contagia.
E assim, a cadeia de milagres continuou. Vanessa, que entrou manca, saiu do templo correndo. Um homem que estava desempregado há 2 anos recebeu uma ligação com uma proposta de trabalho ainda durante o culto. Uma mulher que não conseguia engravidar há uma década descobriu, semanas depois, que estava esperando um bebê. Cada vida transformada se tornava um testemunho vivo do poder de Deus naquela igreja. Renato, que antes era só mais um na multidão, agora era um líder no grupo de oração. Aprendeu que o milagre não era só para ele, era para ser compartilhado. Toda vez que alguém desanimava, ele contava sua história. Eu já estive no fundo do poço, mas Deus me tirou de lá. Se ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim, a Igreja Universal se tornava, mais uma vez, um lugar onde o impossível virava possível. Não por mérito de homens, mas pela fidelidade de um Deus que não desiste de ninguém. Porque quando a fé encontra unção, os milagres acontecem. E a história de Renato, Dona Maria e Juliana é só mais uma prova de que, na Universal, Deus está escrevendo histórias de vitória todos os dias. Se você está lendo isso e sente que sua situação não tem saída, lembre-se, onde o homem diz é impossível, Deus diz eu sou possível. Não espere mais. Venha à Igreja Universal mais próxima de você. Seu milagre pode estar apenas a uma oração de distância. Na mesma semana em que Renato compartilhava seu testemunho na igreja, uma jovem chamada Fernanda entrou pela primeira vez nas portas da Universal. Ela vinha arrastando um peso que parecia maior do que ela mesma, uma depressão profunda que a impedia até de sair da cama. Os remédios já não faziam efeito, os médicos davam de ombros, e a família, desesperada, não sabia mais o que fazer. Parece que estou afundando num buraco sem fundo, ela confessou chorando ao pastor que a recebeu. O pastor não ofereceu palavras vazias. Ele simplesmente a levou até o altar, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Fernanda nunca tinha visto antes. Senhor, este mal não é de Deus. Quebra estas correntes agora, em nome de Jesus. A jovem sentiu algo estranho acontecer dentro dela, como se uma mão invisível puxasse algo pesado de seu peito. Quando abriu os olhos, as lágrimas ainda caíam, mas desta vez eram diferentes, era alívio. Nos dias seguintes, Fernanda voltou. Não por obrigação, mas porque sentia que ali havia algo real. Na segunda visita, ela ouviu o testemunho de um homem que, como ela, tinha sido escravo da depressão e agora sorria ao contar como Deus o libertou. Na terceira, ela mesma levantou a mão no culto e disse, com voz trêmula, eu quero ser livre de verdade. E foi então que o milagre se completou. Uma semana depois, Fernanda voltou à igreja, mas desta vez não era a mesma pessoa. Os olhos brilhavam, o passo era firme, e no rosto, um sorriso que ela mesma não reconhecia. Parece que nasci de novo, ela disse à mãe pelo telefone. Os remédios guardados na gaveta. As noites em claro? Fim do passado. A família, que já tinha perdido a esperança, agora via Fernanda orando em casa, lendo a Bíblia, e até ajudando a vizinha idosa com as compras. Deus não só me curou, Ele me deu um propósito, ela repetia a quem quisesse ouvir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um casal chegava à Universal arrasado. Carlos e Ana tinham perdido tudo, o negócio faliu, a casa foi executada, e as dívidas pareciam um monstro que crescia a cada dia. Já não temos nem o que comer, Ana confessou entre lágrimas ao obreiro que os atendeu. Ele não prometeu dinheiro, mas disse algo que ecoou no coração deles: Deus é o dono do ouro e da prata. Se ele abriu o mar vermelho, pode abrir as portas da sua vitória. Eles começaram a frequentar as reuniões de terça-feira, dia da prosperidade. Não era mágica, eram passos de fé. Carlos arrumou um trabalho temporário, Ana começou a fazer bolos para vender, e toda semana, eles traziam o dízimo, mesmo que fosse pouco. Se Deus é fiel, nós também vamos ser, decidiram. 3 meses depois, um antigo cliente de Carlos apareceu com uma proposta inesperada, uma sociedade em um novo projeto. Em menos de um ano, não só quitaram todas as dívidas como compraram uma casa maior do que a que tinham perdido. Deus não só restaurou, Ele multiplicou. Carlos testemunhou no púlpito, com Ana ao seu lado, segurando o título da casa como prova viva. Essas histórias não são exceção. Todos os dias, em alguma igreja universal do Brasil ou do mundo, alguém entra com o coração partido e sai com uma promessa de Deus nas mãos. Não é sorte.
Não é coincidência. É a fidelidade de um Deus que não muda, que ouve o clamor do seu povo e age com poder. Se você está lendo isso hoje e acha que seu caso é diferente, que seu problema é grande demais, lembre-se, Deus não olha para o tamanho da sua luta, mas para o tamanho da sua fé. Na Universal, não importa o que você já tentou ou onde já buscou ajuda. Aqui, o impossível tem endereço. Aqui, os milagres têm nome e sobrenome. Não espere a situação piorar. Não espere a fé acabar. Dê o primeiro passo. Entre numa igreja universal hoje mesmo. Porque a sua história de vitória pode começar agora e Deus já está preparando o final feliz. Era uma terça-feira à noite quando a irmã Maria Aparecida, conhecida como Cida, entrou arrastando os pés na Igreja Universal da sua cidade, no interior de São Paulo. Os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas segurando um envelope amassado com as contas atrasadas e a notificação de despejo. Ela tinha até o final da semana para deixar a casa onde criará os 3 filhos sozinha, depois que o marido a abandonou há 2 anos. Não aguento mais, Deus, sussurrou, sentando-se no último banco, como se quisesse se esconder da própria dor. O pastor, ao ver aquela figura frágil, sentiu o Espírito Santo tocá-lo. Sem dizer uma palavra, aproximou-se e colocou a mão no ombro dela. Irmã Cida, hoje Deus vai mudar a sua história. Você veio aqui por último, mas Ele já preparou a sua vitória por primeiro. Ela tentou sorrir, mas as lágrimas falavam mais alto. O pastor então a levou até o altar e começou a orar com autoridade. Senhor, o inimigo quis roubar a morada dessa serva, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Restitui, Jesus, em nome do Pai. Naquela mesma noite, após a reunião, Cida recebeu um telefonema. Era a imobiliária ligando para avisar que, por um erro no sistema, seu aluguel havia sido quitado e mais, o proprietário, um homem que nunca dera trégua, decidiu perdoar todas as dívidas e ainda reduzir o valor do aluguel pela metade. Não entendo o que aconteceu, dona Cida, disse a atendente, confusa. Mas está tudo resolvido. Ela desligou o telefone e caiu de joelhos ali mesmo, na calçada em frente à igreja. Deus é real. Ele me viu, gritou, enquanto irmãos que passavam pelo local corriam para abraçá-la. Mas o milagre não parou por aí. Uma semana depois, durante um culto de prosperidade, Cida sentiu um impulso no coração, dê o dízimo com fé, mesmo que seja o pouco que tem. Ela obedeceu, colocando na sacola de ofertas os últimos R$ 80 que tinha guardado para comprar comida. No dia seguinte, ao abrir a porta de casa, encontrou um envelope com R$ 2.500 e uma carta anônima, Deus abençoe sua obediência. Isso é só o começo. Hoje, 3 anos depois, Cida não só mantém sua casa como abriu uma pequena padaria no bairro, empregando outras 3 mulheres da igreja que também passavam por dificuldades. Toda terça-feira, ela está lá na Universal, não mais chorando, mas testificando. Eu entrei naquela igreja com uma sentença de despejo e saí com uma sentença de bênção, diz, segurando a Bíblia que ganhou no dia em que tudo mudou. Deus não só me deu um teto, Ele me deu um futuro. E assim, como Cida, milhares descobrem todos os dias que a Igreja Universal não é apenas um lugar de oração, é um campo de batalhas vencidas, onde o impossível se rende ao poder de Deus. O mesmo Deus que multiplicou pães, abriu o mar vermelho e ressuscitou Lázaro é o Deus que hoje está esperando por você. Não importa quão escura seja a sua noite, na Universal, a luz já está acesa. Basta você entrar. Na mesma cidade onde Cida reconstruiu sua vida, morava o seu João, um homem de 62 anos que há 10 anos lutava contra um vício que parecia mais forte que ele, o álcool. A família já havia desistido, os amigos se afastaram, e até os médicos disseram que seu fígado não aguentaria mais 1 ano. Ele dormia nas calçadas, com as mãos tremendo e o coração pesado de vergonha. Até que uma tarde, enquanto pedia esmolas perto de um ponto de ônibus, uma senhora lhe estendeu um folheto amarelo com os dizeres: Deus pode mudar sua história. Venha à Universal hoje à noite. Seu João jogou o papel no chão, mas algo o fez voltar, pegá-lo e guardar no bolso rasgado. Naquela noite, sem entender bem porquê, ele entrou na igreja. O cheiro de café recém-passado misturado ao perfume das flores na entrada o surpreendeu. Não era o fedido de cachaça e desespero que ele estava acostumado. Uma obreira se aproximou com um sorriso tão sincero que ele baixou a cabeça, envergonhado. O Senhor veio no lugar certo, meu irmão.
Hoje é o seu dia, ela disse, guiando-o até um banco na frente. O pastor começou a pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus e ser curada. Seu João sentiu as lágrimas queimando os olhos. Será que Deus também se importaria com um bêbado como eu? Na hora do apelo, quando o pastor pediu para quem queria ser livre levanta a mão, ele hesitou. Mas então lembrou do folheto no bolso, da voz da obreira, e algo dentro dele gritou: esta é a sua última chance. Com as mãos trêmulas, ele se levantou. O pastor orou por ele, impôs as mãos e declarou: em nome de Jesus, este homem está livre. Seu João não sentiu nada no primeiro instante. Mas quando saiu da igreja naquela noite, algo era diferente. O cheiro de cerveja que antes o atraía agora o enojava. Ele foi direto para a casa da filha, que o recebeu com desconfiança. Pai, quanto tempo você vai durar dessa vez? Ela perguntou, cruzando os braços. Até o fim, minha filha. Dessa vez é para sempre, ele respondeu, e pela primeira vez em anos, ela viu sobriedade em seus olhos. 3 meses depois, seu João estava de terno e gravata, ajudando na distribuição de sopa para moradores de rua, os mesmos que antes eram seus companheiros de garrafa. Deus não só me tirou do lixo, ele me fez instrumento para tirar outros também, ele testemunhava, segurando a Bíblia que ganhou no dia de sua libertação. Sua filha, que havia se afastado da fé, começou a acompanhá-lo aos cultos. Se Deus mudou meu pai, que estava perdido, imagine o que ele pode fazer por mim, ela dizia aos amigos. E assim, como Cida e seu João, muitos outros descobrem que na Universal não há caso perdido. Há pessoas que entraram com dívidas e saíram com negócios prósperos. Há mães que levaram filhos rebeldes e os viram se tornar obreiros. Há doentes que chegaram em cadeiras de rodas e saíram caminhando. Porque ali, entre as 4 paredes, não é apenas uma igreja que se reúne, é um exército de vencedores que prova, todos os dias, que com Deus não há limite para a transformação. Talvez você esteja lendo esta história pensando, mas o meu problema é diferente, é muito grande. Saiba que não existe muito grande para quem criou o universo. A mesma fé que secou o mar, fez o sol parar e ressuscitou mortos está disponível para você hoje. Não espere tudo desabar. Não espere chegar ao fundo do poço. A porta da Universal está aberta, e do outro lado tem alguém orando pela sua vitória antes mesmo de você chegar. Basta dar o primeiro passo. Deus já deu o seu, Jesus na cruz. Agora é a sua vez. E então, o milagre se completou. Era uma terça-feira como outra qualquer quando Marcos, arrastando sua cadeira de rodas há 10 anos após um acidente, entrou pela primeira vez na Universal. As mãos trêmulas, o coração apertado pela dúvida, será que Deus se importa com o meu pequeno milagre? Mas ali, entre os louvores e as orações, algo mudou. Não foi instantâneo como nos filmes, foi um processo. Primeiro, uma pontada de esperança. Depois, a coragem de se levantar, apoiado nos braços de 2 obreiros. E então, um passo. Um só. Seguido de outro. E outro. Até que, semanas depois, ele voltou desta vez, caminhando para testificar: Deus não muda as circunstâncias, ele nos transforma por dentro, até que o impossível vire rotina. Ao seu lado, Dona Clara, viúva e endividada, seguiu o mesmo princípio. Não caiu dinheiro do céu, mas caiu sabedoria. Aprendeu a orar com suas contas nas mãos, a confiar quando o salário não dava, a ver oportunidades onde só havia portas fechadas. Hoje, seu pequeno negócio de doces sustenta 3 famílias. O milagre não foi o dinheiro, foi eu deixar de ser escrava do medo, diz ela, com os olhos brilhando. Reflexão final. A vida não nos pede perfeição, mas coragem. Coragem para entrar na igreja quando a dor grita mais alto que a fé. Coragem para soltar o ancomo e abraçar o anconfio. Os maiores milagres não são os que viram manchetes, são os que reconstroem almas. E Deus? Ele está nos detalhes, no obreiro que ora por você pelo nome antes de conhecê-lo, na paz que invade quando tudo desaba, na força para dar mais um passo quando o corpo diz a não. Lição de vida. Deus não tira as montanhas, ele te dá pernas para escalá-las. O milagre não é a ausência do problema, mas a presença dele no meio dele. Então, pare de esperar o tempo certo. A porta está aberta.
Do outro lado, há um exército que já venceu o que você teme e eles estão torcendo por você. Dê o primeiro passo. O resto, Deus faz,